sendo vitorioso em meio às tentações. As tentações nada mais são do que convites para pecar. E hoje nós vamos aprender como vencer essas investidas. Conforme o relato de Lucas capítulo 4, versos de 1 a 13, nós vamos ver as diversas maneiras pelas quais Jesus foi tentado e como ele conseguiu vencer. Em primeiro lugar, Jesus ele foi tentado mediante suas fragilidades imediatas. Versículo 2 vai dizer que Jesus estava com fome. Depois de 40 dias em jejum, Jesus estava ali no deserto, faminto. E a primeira proposta do diabo é exatamente em cima de sua necessidade física. Ele vê a condição, vê a fome de Jesus e então lança a sua proposta para que transformasse aquelas pedras em pães. Mas não apenas isso, o diabo também mexe com o ego de Jesus, quando ele diz: se tu és o Filho de Deus. Com uma proposta, ele mexe com dois aspectos de Cristo: seu ego e sua necessidade imediata. E Jesus responde para ele de maneira espetacular: nem só de pão viverá o homem. Depois, Jesus é tentado em relação a questões de ganância. O diabo vai lançar a proposta para ele de que se ele se prostrasse e adorasse ao diabo, lhe daria todos os reinos da terra. E Jesus responde para ele: somente a Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. O diabo também mexe com a própria Escritura. Ele se utiliza de uma passagem bíblica do Antigo Testamento de maneira equivocada para tentar enganar a Cristo. Se você é o Filho de Deus, então lança-te daqui abaixo, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. E Jesus responde para ele: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós vemos que em meio a todas essas investidas, Jesus saiu vitorioso em todas elas. E por que Jesus venceu? Por duas questões que o texto nos traz. Em primeiro lugar, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo, conforme o versículo 1. Jesus cheio do Espírito Santo. Alguém que estava cheio de poder para então resistir. Mas não apenas o Espírito Santo. Jesus, para conseguir vencer, ele também era alguém que tinha um conhecimento da palavra. Sempre que o diabo trazia uma proposta, ele dizia: está escrito. Está escrito. E ali Jesus mostrava para o diabo que era conhecedor da Escritura Sagrada e que por ela se baseava. Que não eram os atrativos, que não era aquilo que o diabo oferecia que iria seduzi-lo. Não, de maneira nenhuma. Que o exemplo de Cristo sirva para nós. Que nós não sejamos levados por causa de nossas necessidades imediatas. Pode não ser fome, mas pode ser um outro aspecto. Que não sejamos tentados mediante a ganância, a termos poder, prestígio, status, riquezas. Que nós prestemos atenção
na interpretação correta da Escritura, para não incorrermos em erro. Que possamos pedir a Deus a cada dia sermos cheios do Espírito do Senhor, sermos conhecedores de Sua palavra e assim estarmos armados, munidos, para então vencer as tentações.